Oi, tudo bem com vocês? A primeira coisa que eu quero tratar é sobre como a gente lida com o erro das pessoas. E muitas das vezes a forma como a gente vai lidar com eles vai falar muito mais sobre nós do que sobre eles. Toda ação gera uma reação, isso é fato, isso é a lei da física. Mas a forma como essa reação é produzida vai evidenciar quem nós somos, ou melhor, quem nós cremos, sobre quem nós acreditamos. E se nós cremos em Jesus, nós entendemos que todas as pessoas a qual nós convivemos não são perfeitas, logo estão sujeitas a erros. Eu aprendi sobre esse tema no livro Liturgia do Ordinário, que é esse aqui, da Tish. Ela vem tratando sobre aspectos da nossa vida cotidiana e da forma como nós podemos agradar ao Senhor, como a nossa adoração ao Senhor pode ser feita não somente dentro da igreja, mas a essência de um cristão verdadeiro, ela vai ser evidenciada todos os dias na sua vida ordinária. A forma como ele age dentro de casa, na forma como ele age fora de casa. Se nós queremos de fato sermos uns cristãos verdadeiros, a gente tem que começar a pensar nesses aspectos de que eu exerço a minha fé não somente no ambiente de quatro paredes, mas fora. A nossa adoração, ela é constante, ela é contínua. A nossa adoração é a nossa vida de entrega ao Senhor, a nossa vida de dedicação ao Senhor. Então, se Ele nos conquistou, se Ele pagou um alto preço por cada um de nós, então é justo que Ele mereça a nossa dedicação. Como algumas frases que a gente ouve constantemente, Deus é merecedor de filhos esforçados, de filhos que se dediquem. Um dos pontos principais desse livro, ela tratou muito acerca de como a gente vai tratar as feridas dentro do ambiente de igreja. A gente se frustra com os irmãos na fé, isso é fato. Mas lembra que eu falei que tudo isso é uma construção, tudo isso é fruto de algo que está sendo trabalhado em cada irmão. Sempre vai ter aqueles que a gente se dá melhor, aqueles que a gente nem tanto, ou que talvez por algum motivo não tolerem a gente. E tá tudo bem, existe esse tipo de pessoa dentro da igreja. Mas todos nós estamos em busca de aperfeiçoamento. E é muito interessante a gente tratar sobre isso, porque às vezes as pessoas vão para a igreja tentando buscar a perfeição. E o que elas mais vão encontrar são pessoas imperfeitas. Estão dentro da igreja, mas que também estão buscando se aperfeiçoar em Deus. Estão buscando o aperfeiçoamento em Cristo. Foi como uma frase que eu li há alguns dias atrás, na verdade já faz um tempo, a Daniele Cadori, que ela dizia o seguinte: tentar buscar a perfeição enquanto nós estivermos nessa terra é escolher o caminho da frustração, que vai nos levar a uma vida de murmuração. Quando a gente tenta buscar a perfeição aqui nessa terra, a gente vai se frustrar, porque, como eu falei, as pessoas não são perfeitas. Elas estão sujeitas aos erros, a errar com você, a ferir você. E é preciso que a gente seja muito maduro espiritualmente. Eu não sou a mesma pessoa do que era antes, do que era ontem, aliás. Hoje é diferente. E eu não vou ser mais a pessoa que eu sou hoje lá no futuro, porque a gente tem sempre algo novo para aprender, para absorver. Somos como uma esponjinha que está sempre absorvendo ali a água, né?
E assim vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A gente vai absorvendo as coisas que a gente aprende e assim a gente vai crescendo cada vez mais em graça e em conhecimento. E não para nossa própria glória, mas para a glória do Senhor, a glorificação de Deus. Porque Ele merece que nós dediquemos a Ele toda a nossa vida. As feridas que a igreja faz são mais profundas e complexas que conflitos entre indivíduos, mesmo esses já sendo bem dolorosos. E aí eu puxei uma setinha na palavra igreja. Por quê? Então, eu puxei esse parêntese e essa setinha e eu escrevi assim, porque é constituída de pessoas. E completei com uma frase da Elizabeth Elliot, que ela vai dizer assim, e pessoas são pecadoras. Então, se as pessoas são pecadoras, logo elas também necessitam do Senhor tanto quanto nós. Logo, elas precisam conhecer ao Senhor tanto quanto nós. E aí ela dá um testemunho que ela foi tentada deixar a igreja por algo que aconteceu com ela. E quantas vezes também nós não tentamos deixar a igreja por alguma coisa que aconteceu com a gente. Por algo que nos magoou, nos feriu. Ela também vai falar como foi esse processo dela voltar. Porque ela entendeu que a igreja é um corpo. E se a gente faz parte de um corpo tanto quanto a minha mão faz parte do meu corpo, então eu entendo que todas as partes são importantes e possuem um propósito. Trazendo para o meu lado mais fisioterapêutico, a mão, ela serve para a gente pegar as coisas, para a gente apalpar. A nossa mão possui digital e a digital ela vai mostrar justamente o quê? Que nós temos, aliás, uma identidade. E se nós temos uma identidade, logo é fácil de reconhecer a gente por essa identidade. Então, enquanto cristãos, enquanto em um só corpo de Cristo, nós possuímos uma identidade de filhos de Deus. Todas as partes, embora elas sejam diferentes, porque querendo ou não, a gente possui dois lados no nosso corpo e você com certeza tem uma mão dominante e uma mão que não é tão dominante. Então, as partes do nosso corpo, mesmo que elas sejam diferentes ou algumas até semelhantes, elas devem permanecer unidas a fim de que o nosso corpo seja são, seja saudável. Por mais que dentro da igreja existam pessoas que são diferentes, todas elas contribuem para que o corpo de Cristo permaneça saudável. Que a gente venha pensar sobre isso. E usando as palavras da Tish, só para finalizar, se é para sermos salvos, seremos salvos juntos. Então, se é para sermos salvos e nos reunirmos naquele grande dia com o Senhor e assim a gente possa ajudar uns aos outros a permanecerem nessa fé, a permanecerem crendo no Senhor, ajudá-los a serem pessoas melhor todos os dias. É isso. Primeiro vídeo aqui nesta rede social. Espero que vocês tenham gostado.